Ai, é de que bola, que bola, que. Independente destemido, sem medo grande. Que bola, que bola. Salve, 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 galerinha. Estamos mais uma vez aqui para trazer mais um novo conteúdo, que é a Lei Orgânica do Estado de Sergipe, da cidade de Aracaju, que vai cair no concurso da Câmara Municipal de Aracaju. Essa lei está atualizada, tem emenda 56 de 2013. Lei Orgânica do município de Aracaju. Lei Orgânica do município de Aracaju. Nós, representantes do povo da cidade de Aracaju, investidos em poderes outorgados pela Constituição da República Federativa do Brasil, legitimados pela vontade popular, afirmando o propósito de favorecer o processo econômico e cultural, estabelecer as bases de uma democracia participativa, proteger e estimular a prática da cidadania sob o fundamento dos ideais de liberdade e justiça popular, em consonância com a construção do Estado de Direito e de uma cidade justa, humana e solidária, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica Municipal. Tá aí o sumário que nós veremos no decorrer. Dos princípios fundamentais. O município de Aracaju integra com autonomia política, administrativa e financeira o Estado de Sergipe, membro da República Federativa do Brasil. Princípios fundamentais. O município de Aracaju integra com autonomia política, administrativa e financeira o Estado de Sergipe, membro da República Federativa do Brasil. Parágrafo único. O município organiza-se e rege-se por essa lei orgânica e demais leis que adotar, observados os princípios constitucionais da República e do Estado. Artigo 2º. O município de Aracaju tem como objetivo fundamental a construção do bem-estar do cidadão que nele vive, para que possa consolidar uma sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, classe social, orientação sexual, deficiência física, mental ou sensorial, convicção política e ideológica, crença e manifestação religiosa e quaisquer outras formas de discriminação, sendo os infratores passíveis de punição por lei. Artigo 3º. Todo o poder do município emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. A soberania popular será exercida no município na forma dessa lei orgânica, mediante. A soberania popular será exercida no município na forma dessa lei orgânica, mediante plebiscito, participação popular nos órgãos colegiados, referendo, iniciativa popular no processo legislativo, participação popular em decisão da administração pública e no aperfeiçoamento democrático de suas instituições. Ação fiscalizadora sobre a administração pública. Parágrafo 2º. O exercício indireto do poder pelo povo no município dá-se por representantes eleitos pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos, na forma da legislação federal. O município reconhece, protege e estimula as organizações sociais e de massa, surgidas no processo histórico das lutas de nosso povo, que agrupam os diferentes setores da população, representam interesses gerais e específicos e os que incorporam o trabalho de edificação, consolidação e defesa da sociedade democrática. Artigo 5º. O município concorrerá nos limites de sua competência para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado.
Parágrafo único. São objetivos prioritários do município, além daqueles previstos na Constituição do Estado, os seguintes: assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável e de vocação histórica, preservar sua identidade adequando às exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades, proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e o bem comum, o atendimento das demandas sociais de educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social e a política de desenvolvimento urbano. O município concorrerá nos limites de sua competência para a consecução dos objetivos fundamentais da República e prioritários do Estado. São objetivos prioritários do município, além daqueles previstos na Constituição do Estado, os seguintes: são objetivos prioritários do município, além daqueles previstos na Constituição do Estado, os seguintes: assegurar a permanência da cidade enquanto espaço viável e de vocação histórica, de forma que possibilite o efetivo exercício da cidadania, preservar sua identidade, adequando às exigências do desenvolvimento à preservação de sua memória, tradição e peculiaridades, proporcionar aos seus habitantes condições de vida compatíveis com a dignidade humana, justiça social e o bem comum, o atendimento das demandas sociais de educação, saúde, transporte, moradia, abastecimento, lazer e assistência social, política de desenvolvimento urbano. São símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino, representativos da cultura e história. Pode ser uma questão de prova. São símbolos do município o brasão, a bandeira e o hino, representativos de sua cultura e história. Dos direitos e garantias individuais e coletivas. Artigo 7º. É assegurado a todo habitante do município, nos termos das Constituições Federal, Estadual e dessa lei orgânica, o direito à educação, à saúde, ao trabalho e ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção, à maternidade, à assistência aos desamparados, ao transporte, à habitação e ao meio ambiente equilibrado. Artigo 8º. O município assegura no seu território e nos limites de sua competência os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. O município assegura no seu território e nos limites de sua competência os direitos e garantias fundamentais que a Constituição da República e do Estado conferem aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Nenhuma pessoa será discriminada pelo fato de litigar com um órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo ou judicial. Nenhuma pessoa será discriminada pelo fato de litigar com um órgão ou entidade municipal no âmbito administrativo ou judicial. Todos têm o direito de requerer e obter informações sobre atos e projetos da administração municipal, ressalvada aquela cujo sigilo seja temporariamente imprescindível à segurança da sociedade. Todos têm direito de requerer e obter informações sobre atos e projetos da administração municipal, ressalvada aquela cujo sigilo seja temporariamente imprescindível à segurança da sociedade. Parágrafo único. A lei disporá sobre os prazos e condições para atendimento ao previsto no caput desse artigo. Artigo 10. Cabe a ação de reclamação de direito no exercício da cidadania a qualquer munícipe ou entidades legalmente constituída que se sentirem prejudicadas por procedimentos danosos aos interesses socio-comunitários. Cabe a ação de reclamação de direito no exercício da cidadania a qualquer munícipe ou entidades legalmente constituídas que se sentirem prejudicadas por procedimentos danosos aos interesses socio-comunitários. Artigo 11. É direito e dever de qualquer cidadão e entidade legalmente constituída denunciar ao prefeito a prática
por órgão ou entidade pública, ou por empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, de atos lesivos aos direitos dos usuários, devendo o poder público apurar sua veracidade ou não, de aplicar as sanções cabíveis sob pena de responsabilidade. Parágrafo único. Será punido nos termos da lei o agente público que, no exercício de suas atribuições, independentemente da função que exerça, violar direito constitucional do cidadão. Artigo 12. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente, que no município é o prefeito ou aquele a quem este delegar atribuições. O poder público municipal proibirá todo e qualquer ato discriminatório em seus órgãos e entidades, combatendo toda e qualquer prática racista, e estabelecerá forma de punição. Parágrafo único. O disposto no caput desse artigo aplicar-se-á também a outros estabelecimentos de uso público que pratiquem tais atos. Artigo 14. O poder público assegurará a participação de organizações e lideranças populares na elaboração de políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, a qual será viabilizada mediante as seguintes instruções: audiência do Poder Legislativo com associações de bairros, entidades de classe e outras associações locais e a própria comunidade envolvida, ampla divulgação e informações dos objetivos, diretrizes e prioridades pretendidos. Artigo 14, extremamente importante. O poder público assegurará a participação de organizações e lideranças populares na elaboração de políticas, planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano, a qual será viabilizada mediante os seguintes instrumentos: audiência do Poder Legislativo com associações de bairros, entidades de classe e outras associações locais e a própria comunidade envolvida. Ampla divulgação e informação dos objetivos, diretrizes e prioridades pretendidos. Artigo 15. É assegurado a todos, independentemente do pagamento de taxas, direito de petição aos poderes municipais em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. É assegurado a todos, independente do pagamento de taxas, direito de petição aos poderes municipais em defesa de direito ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situação de interesse pessoal, a obtenção de certidão em repartições públicas municipais para a defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal. É assegurado a todos, independente do pagamento de taxa, o direito de petição aos poderes municipais em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Obtenção de certidões em repartições públicas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. O município deve garantir acesso adequado ao portador de deficiência física ou mental, aos bens e serviços coletivos, logradouros e edifícios públicos, bem como edificações destinadas a uso público, industrial e de serviços e residência multifamiliar. O município deve garantir acesso adequado ao portador de deficiência física ou mental, aos bens e serviços coletivos, logradouros e edifícios públicos, bem como edificações destinadas ao uso público industrial, comercial e de serviços e residencial multifamiliar do município. Capítulo 1 da organização do município. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 17.
são poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Artigo 17. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o judiciário. Parágrafo único. Salvo as exceções previstas nessa lei, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições de seus membros aos integrantes de outro. Salvo as exceções previstas nessa lei orgânica, é vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições de seus membros aos integrantes do outro. Artigo 18. A autonomia do município configura-se especialmente por meio de elaboração e promulgação da lei orgânica, eleição do prefeito e vice-prefeito, organização de seu governo e administração. A autonomia do município configura-se especialmente por meio de elaboração e promulgação da lei orgânica, eleição do prefeito e vice-prefeito, organização do seu governo e administração. Da competência do município. Compete ao município, além de outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse social, suplementar as legislações federal e estadual no que couber, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. Elaborar orçamento, prevendo a receita e fixar a despesa com base em planejamento adequado. Compete ao município, além de outras atribuições, criar fundos especiais. Compete ao município criar, organizar, suprimir distritos, observado o disposto nessa lei orgânica e demais legislações pertinentes. Compete ao município, além das outras atribuições, criar e organizar a Guarda Municipal, destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme a lei dispuser. Compete ao município fazer cessar no exercício do poder de política administrativa as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outros de interesse da coletividade. Compete ao município organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os seguintes serviços: transporte coletivo, urbano e intramunicipal, que terá caráter essencial, mercado, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta e destinação final dos resíduos sólidos, manutenção das praças, jardinagem e arborização, fiscalização e vigilância dos logradouros públicos. Ou seja, compete ao município, além das outras atribuições, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, entre outros, os serviços: transporte coletivo urbano e intramunicipal, que terá caráter essencial, mercados, feiras e matadouros locais, cemitérios e serviços funerários, iluminação pública, limpeza pública, coleta e destinação dos resíduos sólidos, manutenção de praças, jardinagem e arborização, fiscalização e vigilância dos logradouros públicos. 10. Manter com a cooperação técnico-financeira da União e do Estado programas de educação pré-escolar e ensino fundamental e progressivamente nos demais níveis. Promover a proteção e divulgação do patrimônio histórico-cultural, artístico, turístico e paisagístico local. Prestar com a cooperação técnico-financeira da União e do Estado serviços à saúde da população. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência e à recreação. Fomentar as atividades econômicas, inclusive artesanal, e estimular particularmente melhor aproveitamento da terra. Fiscalizar a produção, a conservação, o comércio e o transporte de gêneros alimentícios
e produtos farmacêuticos destinados ao abastecimento público, bem como de substâncias potencialmente nocivas ao meio ambiente, à saúde, à segurança e ao bem-estar da população. Acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. Fiscalizar quaisquer atividades passíveis de liderança, fiscalizar quaisquer atividades passíveis de licença pelo município. Realizar serviços de assistência social, diretamente ou por meio de outras instituições privadas, conforme critérios e condições fixados em lei municipal. Zelar pela guarda das instituições democráticas. Realizar atividades de defesa civil. Zelar pela saúde e bem-estar dos cidadãos. Garantir a participação popular de acordo com o previsto em lei. Promover no que couber adequado ordenamento territorial, mediante política de desenvolvimento urbano, da qual deverão ter participação ativa os diversos segmentos organizados da população. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Promover programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Fixar horários de funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais, bancários e similares e de serviços. Sinalizar as vias públicas, urbanas e rurais. Estabelecer a implantação de uma política de educação para a segurança do trânsito. Conceder, renovar ou revogar licenças de acordo com a lei para localização, instalação e funcionamento dos estabelecimentos industriais, bancários e similares, comerciais e de serviços. A fixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas, utilização de alto-falantes e quaisquer outros meios para fim de publicidade e propaganda. Exercício de comércio eventual ou ambulante. Realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, observadas as prescrições legais. Prestação de serviços de táxis e transporte escolar, edificações residenciais, comerciais e industriais. Outras previstas em lei, competência do município além dessas outras, e aí vem as outras previstas em lei. Conservar o patrimônio público e administrar seus bens, dispondo de sua aplicação de acordo com a lei. Não, na verdade, esses outras previstas em lei está relacionado com conceder, renovar ou revogar a licença de acordo com a lei para A, B, C, D e outras previstas em lei. Conservar o patrimônio público e administrar seus bens, dispondo de sua aplicação de acordo com a lei. Estabelecer os quadros e o regime jurídico único de seus servidores. Cooperar com a União e o Estado nos termos de convênio ou consórcio, referendado pela Câmara, na execução de serviços e obras de interesse para o desenvolvimento local. Participar, autorizado por lei municipal, de criação de entidades intermunicipais para a realização de obras, exercício de atividade ou execução de serviço específico de interesse comum. Associar-se a outros municípios no mesmo complexo geoeconômico-social. Associar-se a outros municípios do mesmo complexo geoeconômico-social, mediante convênio previamente aprovado pela Câmara, para a gestão de funções públicas ou serviços de interesse comum, de forma permanente ou transitória. Denominar seus logradouros, ficando vedada a utilização de nomes de pessoas vivas para a identificação original. Denominar seus logradouros compete ao município, ficando vedada a utilização de nomes de pessoas vivas para a identificação original. Desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, nos casos previstos em lei. Estabelecer servidões administrativas necessárias aos serviços
e, em caso de iminente perigo ou calamidade pública, usar propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização, se houver danos, de acordo com a legislação pertinente, zelar pelo cumprimento das Constituições Federal e Estadual e da Lei Orgânica Municipal, recuperar, proteger e preservar o meio ambiente, combatendo a poluição, criar e organizar grupo de salva-vidas, objetivando proteger e oferecer segurança à população nas praias. Artigo 20. Além das competências previstas no artigo anterior, o município cooperará com a União e com o Estado, objetivando ao cumprimento do artigo 23 da Constituição Federal, atendido os seus interesses. Seção 3 do domínio público. Artigo 21. Constituem patrimônio do município os bens de sua propriedade e os direitos de que é titular, nos termos da lei. 2. A dívida proveniente da receita não arrecadada constituem patrimônio do município os bens de sua propriedade e os direitos de que é titular, nos termos da lei. A dívida proveniente da receita não arrecadada. Parágrafo 1º. Os bens de domínio patrimonial compreendem: a. Os bens móveis, inclusive a dívida ativa, os bens imóveis, os créditos tributários, os direitos, títulos e ações. Parágrafo 2º. Os bens serão inventariados de acordo com a classificação da Lei Civil e sua escrituração obedecerá às normas expedidas pelo órgão competente municipal, observadas as legislações federal e estadual. Parágrafo 3º. O levantamento geral do patrimônio do município terá por base o inventário analítico em cada unidade administrativa, com escrituração sintética no órgão próprio da Prefeitura. Parágrafo 4º. Os bens serão avaliados pelos respectivos valores do mercado. Parágrafo 5º. Para fins de atualização física e monetária de controle, os bens serão inventariados, de modo geral e anualmente, todos os bens móveis e imóveis, quando da substituição dos respectivos responsáveis pelos seus bens imóveis. Para fins de atualização física e monetária de controle, os bens serão inventariados de modo geral e anualmente, todos os bens móveis e imóveis. Para fim de atualização física e monetária de controle, os bens serão inventariados quando da substituição dos respectivos responsáveis pelos bens móveis. Ficam excluídos desse inventário os bens cuja vida provável seja inferior a 2 anos. Respondem solidariamente pela guarda dos bens toda a escala hierárquica da unidade administrativa a que esteja vinculado. Responde solidariamente pela guarda do bem toda a escala hierárquica da unidade administrativa a que esteja vinculados. Artigo 22. Os bens móveis serão administrados pelas unidades administrativas que os tenham adquirido ou por aqueles em cuja posse se achar, e qualquer que seja sua natureza e valor, será confiado à guarda e conservação de agentes responsáveis. A entrega, parágrafo 1º, dos bens efetuar-se-á por meio de inventário, conferido e aceito pelo responsável. Parágrafo 2º. As condições de desuso, obsolescência, imprestabilidade ou outra circunstância que tornem os bens inservíveis à administração pública, impondo obrigatoriamente sua substituição, serão verificadas pelo órgão competente do sistema material e formalizadas em documento hábil. Parágrafo 3º. A administração pública poderá alienar os bens inservíveis, obsoletos ou excedentes, mediante leilão com prévia avaliação. Parágrafo 4º. Os dispositivos relativos a bens móveis constantes nessa lei também aplicam-se integralmente às entidades da administração direta. Artigo 23. Os bens imóveis serão administrados pelos órgãos do patrimônio, supervisionados pelo prefeito ou funcionário por ele determinado. Se for o caso,
sem prejuízo da competência que, para esse fim, venha a ser transferida às autoridades responsáveis por sua utilização. Parágrafo 1º. Cessada a utilização que será concedida por ato do prefeito, os bens reverterão automaticamente à jurisdição do órgão competente. Parágrafo 2º. É da competência dos órgãos autárquicos do município a administração dos bens imóveis de sua propriedade. Terceiro, somente em virtude de lei especial, os bens imóveis do município serão objetos de, com prévia licitação, venda, aforamento ou cessão onerosa. Somente em virtude de lei especial, os bens imóveis do município serão objetos de, com prévia licitação, venda, aforamento, cessão onerosa. Somente em virtude da lei especial, os bens imóveis dos municípios serão objeto de dispensa de licitação, permuta, cessão onerosa e doação. Dispensada a licitação, permuta, cessão onerosa, não onerosa, cessão não onerosa e doação. A ocupação gratuita de imóvel de domínio do município ou sob sua guarda ou responsabilidade só é permitida a servidores que a isso sejam obrigados por força das próprias funções, enquanto as exercerem e de acordo com disposição expressa em lei, onde se garantirá à Fazenda Pública o ressarcimento de quaisquer prejuízos decorrentes da ocupação, uma vez cessado seu fundamento. Ao órgão do patrimônio municipal incumbem, na forma que prescrever o regulamento, as medidas de preparo e controle da receita auferida do patrimônio imobiliário do município, bem como o registro e a comunicação de toda e qualquer alteração verificada no conjunto dos bens confiados à sua guarda e responsabilidade, abrangendo incorporação, alienação, acréscimo, demolição, sinistro. Os dispositivos relativos aos bens imóveis constantes dessa lei aplicam-se integralmente às entidades da administração indireta. Parágrafo 7º. O município, preferentemente a venda ou doação de seus bens móveis, outorgará a concessão de direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e concorrência. A concorrência de que trata o parágrafo anterior poderá ser dispensada por lei quando se destinar à concessionária de serviço público, a entidades educativas, culturais ou assistência, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Parágrafo 9º. A concessão do direito real de uso será outorgado mediante contrato escrito, explicitando-se os direitos e obrigações do concedente e do concessionário, cuja minuta deverá ser divulgada como parte integrante do edital da concorrência a ser realizado. O contrato de concessão de direito real de uso, sempre que possível, oneroso, e conterá cláusulas assecuratórias do direito de retomada permanente em decorrência de reversão, nulidade, encampação, incisão ou força maior. A aquisição e venda dos imóveis deve ser precedidas de avaliação efetuada por no mínimo 3 técnicos especializados e autorizados pela Câmara Municipal. Se comprovada a subavaliação no caso de venda ou a supervalorização no caso de compra de imóveis, o prefeito anulará o ato irregular, promovendo a responsabilidade dos funcionários envolvidos. Se houver omissão ou descaso por parte do prefeito, a Câmara Municipal cassará a autorização, indiciando o prefeito em crime de responsabilidade. Artigo 25. A autoridade que, por descaso administrativo ou omissão, permitir que os bens públicos sejam turbados por terceiros através de qualquer meio, assim como deixar de contestar uso capião dos imóveis do município, responderá por crime de responsabilidade,
sem prejuízo de outras medidas judiciais ou administrativas cabíveis. Parágrafo único. A mesma penalidade será aplicada à autoridade que permitir invasão em áreas consideradas ecologicamente sob proteção do município. Artigo 26. O funcionário público ou ocupante em comissão do município que causar por ação ou omissão dolosa danos ao patrimônio público do município será obrigado a promover o ressarcimento, sendo solidariamente responsável com ele seu chefe imediato, caso não adote as providências indispensáveis à salvaguarda dos interesses do erário. A dívida ativa constitui-se dos valores dos tributos, multas e demais rendas municipais de qualquer natureza e será incorporada em título próprio de conta patrimonial pelas quantias deixadas de arrecadar até 31 de dezembro. A dívida ativa constitui-se dos valores dos tributos, multas e demais rendas municipais de qualquer natureza e será incorporada em título próprio de conta patrimonial pelas quantias deixadas de arrecadar até 31 de dezembro. Os bens móveis, artigo 28, os bens imóveis do município que foram doados por terceiros em virtude de exigências legais e se destinem a áreas verdes, abertura de ruas, servidões administrativas, áreas não edificantes e equipamentos comunitários públicos não poderão ser alienados, nem ter sua destinação modificada, salvo ser autorizado por plebiscito envolvendo a comunidade afetada. É isso aí, concurseiro de quebrada. Vamos voltar aos nossos estudos. Curte, compartilha, se inscreve no canal e na próxima aula nós iremos falar sobre das obras e serviços públicos. Um forte abraço.